Perfeito, Paulo. Vamos lá, né? É um personagem curioso, né? Porque eu, pelo menos, detecto aqui muitas mudanças e uma queda abrupta típica de Ícaros, né? Quer dizer, alguém que quis voar tão alto que esqueceu que as asas estavam coladas ali com cera, né? E que o sol iria derretê-las. Então, ele foi um herói nacional e de muita gente, incluindo esse que vos fala. Inclusive, estou achando curiosíssimo, já antecipando a questão aí da militância, o resgate, né, de várias mensagens minhas elogiosas ao Moro. Claro, ao Moro da Lava Jato. Né? Inclusive, o mais curioso de tudo foi o humorista ligado ao MBL, que considera Luciano Ayan, aquele que foi preso, né, um guru, ele perguntando assim, o que será que mudou, e esse será com um cifrão, resgatando uma mensagem minha onde eu dizia que Moro prendeu um ex-presidente, acaba de destruir outro com a saída da forma que ele saiu do governo, e eu esperando ali a prova que nunca veio, né? E dizendo que ele era o homem mais poderoso do mundo, do Brasil. Né? Aí ele perguntando o que mudou, e a minha resposta é muito simples, né? O Moro? O Moro mudou? Você perguntou sobre a psicologização aí do personagem, Alfiuza. Eu também não vou me arriscar a entrar nessa seara, mas eu deixo livre para que façam uma psicologização minha do que eu vou dizer agora com toda tranquilidade e transparência. Essa noite eu sonhei com Sérgio Moro. E foi um sonho esquisito, né? Porque eu tinha ali um sentimento de comiseração por ele. E era um sonho em que ele e a esposa dele, Isola, né? Um pesadelo, na verdade, eles eram torturados. Uma coisa horrorosa. O sonho, eu acordei assim, eles eram torturados, né? Eu não sei o que isso quer dizer, eu deixo em aberto aí pro nosso ouvinte, mas assim, tentando fazer uma leitura de associação livre, como dizem os psicanalistas, né? Eu tinha muito receio do destino do Sérgio Moro juiz. Né? Ele estava mexendo ali num vespeiro. Por isso ele era um herói nacional. Eu tive uma discussão que eu me lembro na bancada com a minha ex-colega Vera Magalhães, no 3 em 1, em que a gente discutia exatamente isso, ele era um herói ou não. E ela, sob a questão da Lava Jato. E ela dizia assim, meu pai foi servidor público e ele estava fazendo apenas o que todos devem fazer, cumprindo sua obrigação. Isso não é heroísmo. E eu discordava, dizendo assim, olha, mas no Brasil, você cumprir suas funções, está apenas fazendo o que deve fazer como juiz, mas colocando em cana o empresário mais poderoso do Brasil, o político mais poderoso do Brasil, pô, isso não é trivial. Isso não é trivial. Então, para mim, o heroísmo vem da ideia de sacrifício, né? Sacrifício pessoal. Tem um procurador aí que é conhecido, que compra briga com o PCC há 16 anos, ele não tem mais vida. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo, ele não tem mais vida. Ele não pode ir a um cinema. Ele anda com 12 seguranças para cima e para baixo. Então, nesse sentido, é heróico, assim como é heróico o militar que vai para uma guerra contra nazistas, comunistas. Está apenas cumprindo a sua missão. Não. Né? Se envolve um grau de sacrifício pessoal em prol de algo coletivo, de uma causa maior, né? Isso é o que nós definimos como heroísmo. Então, o Sérgio Moro ali, diga. Fez. Mas aí colocou no discurso, né, como Davi e Golias, uma coisa megalomaníaca, individualista e narcísica. Aliás, nas redes sociais o Moro tem publicado citações do Moro entre aspas, né? E hífen Sérgio Moro, né, no discurso. Quer dizer, eu até brinquei, falando, assessores, tá pegando mal isso aí, vocês estão usando a conta privada como se fosse o Sérgio Moro, e o único que tem permissão de falar em terceira pessoa de si mesmo é o Pelé. Né? Então ainda brinquei com os assessores, né? É um negócio feio, então ele tá meio narcisista, megalomaníaco. Então vamos entrar na questão do discurso, né? O discurso foi, além de megalomaníaco, abrangente, genérico e demagogo. Vamos fazer e acontecer. O Estado, ele parte da premissa de um Estado onipotente, clarividente, que se ao menos colocarmos os santos, os homens bons, tudo vai dar certo.
Isso é uma visão que não tem nada de liberal, que não tem nada de conservadora, que não tem nada de desconfiança, de concentração em poder, de mecanismo de incentivos. Não entra no papo de adulto, que é o como e não o que queremos. É o como chegar lá. Cadê o plano de execução? Tudo bem, um primeiro discurso abrangente. Talvez eu esteja sendo muito rigoroso, tudo bem. Mas é um discurso que qualquer um faz, é um discurso populista nesse sentido. E aí a minha definição que você colocou como, talvez como xingamento, né? Mas é apenas um rótulo. Cada um encara como quiser. Teve gente falando, qual o problema? Exatamente, né? Ele é um tucano. Ele fala, pensa e age como um tucano. Tudo bem, é legítimo. A social-democracia tem um espaço numa democracia moderna. Mas é social-democracia, com visão progressista, com pegada mais à esquerda. Né? Aliás, o Moro político, o que ele pensa como político, que é uma coisa pouco conhecida, o que ficou claro nesse primeiro discurso, e que vai começando a se desenhar e ganhar cores, é um pensamento típico de um tecnocrata. Isso tem um histórico, tem uma trajetória. Bismarck na Alemanha começou com esse troço, depois Woodrow Wilson nos Estados Unidos, depois Lyndon Johnson com a grande sociedade. É uma visão de uma elite, uma casta ungida de tecnocratas sem voto e sem accountability, que são os especialistas, que vão guiar o mundo. Aliás, hoje tem publicado no Washington Post um texto, né, de opinião, que é curiosíssimo, porque a gente fala de globalismo aqui, a gente debate, e é tratado como bicho de sete cabeças, como paranoide reacionário, por quem não leu sobre o assunto, e tá lá no Washington Post, né, do Jeff Bezos. It's time to give the elites a bigger say in choosing the president. Traduzindo, é hora de dar às elites uma voz maior na escolha do presidente. Quer dizer, os caras têm desprezo pelo povo, pelo voto popular, que acaba votando em Trump, que acaba votando em Brexit. Isso é a visão da tecnocracia, que o Jorge Paulo Lemann adora. É a visão... o Flávio Gordon tem vários textos que ele está publicando, já está na parte 3 na Gazeta do Povo, sobre globalismo e comunismo, mostrando exatamente essa união de uma elite americana, capitalista, Rockefeller, Soros, né? Que defendia o quê? Empoderar entidades supranacionais, a criação da ONU e tudo, né, para governar o mundo. E isso ia ao encontro da visão comunista à época. Eles estavam unidos nesse propósito, de certa forma. Então, isso está muito bem documentado. Então, o Moro pode não saber, mas ele é um tecnocrata, um burocrata, alguém do Estado administrativo, do Deep State, como passou a ser chamado, né? E ele está defendendo isso, a visão de espírito de corpo dele ali. Ele pode não saber, mas ele está exatamente alinhado com a visão da ONU 2030, dos globalistas. Vamos governar de cima para baixo, com uma elite esclarecida, de tecnocratas, sem accountability, sem precisar obedecer ou seguir muito aí esses freios e contrapesos de democracias populares, sem o povo, que o povo é meio tacanho e meio bobão. Nós temos que empurrar a história. É discurso de Barroso. Aliás, que o Moro elogia muito. E como a Bruna já apontou, tem muita coisa que ele disse, muita coisa abrangente, muita coisa politicamente correta, e tem aquilo que ele não disse, que talvez seja mais grave ainda. Ele não criticou o abuso supremo, o arbítrio do poder do STF de hoje. Quem quer se colocar como defensor das liberdades e não menciona isso, para mim, não consegue ser levado a sério no contexto de hoje. Né? Aí vai lá e faz discurso de imprensa para ganhar aplausos de velha mídia, de jornalistas militantes, a imprensa ameaçada. E como se hoje estivesse ameaçada pelo governo Bolsonaro? Não está. O presidente pode dar umas respostas atravessadas, mas ele é o cara mais atacado desde a história da República, né? É um presidente que as pessoas desejam a morte abertamente na capa do principal jornal do país. Né? Então, talvez ele queira o apoio da velha imprensa por não ter tanto engajamento popular, já entrando na sua outra questão, Paulo. Né? Ele tem aí uma militância aguerrida com robôs, porque o MBL, por exemplo, usa robô, e eu sei disso desde sempre, e confissões do próprio Renan Santos. Né? Aí ele fala de capitalismo cego contra a justiça social, de sustentabilidade, marinou, né? Marinou. Aderiu a essa visão ambientalista, típica de uma elite culpada. Sobre essa militância aguerrida, né,
Eu ainda brinquei no meu Twitter. Vocês vão ver agora o que é gado diante de um mito. Porque não é a narrativa deles? Todo mundo que enxerga virtude no governo Bolsonaro é gado? Se você não é um antibolsonarista histérico, que nem os antagonistas ou os globais, você é um gado bolsonarista, que chama mito, mito, mito? Não é a narrativa deles? Um espantalho que eles criaram diante de um espelho. Agora nós vamos ver o que é comportamento de gado. Eu fiz perguntas, apontei incoerências do discurso e já fui massacrado. Porque não pode mexer com o Deus, o ídolo, o guru deles, né? Aí o cara que diz que não importa a voz, porque claramente ele era sacaneado com isso, né? Voz de marreco e tudo. O cara que dizia não importa a voz, importa ouvir a voz do povo, esse cara que faz um discurso tão bonito, parece um Rodrigo Maia, um Luciano Huck, né? Ele vai lá e faz fonoaudiólogo para melhorar a voz e a impostura da voz, né? E fazer um discurso mais calibrado. Esse cara tá cheio de marqueteiro por trás, pesando cada fala. É uma coisa artificial, é um produto novo, embalado com marketing. Então quem mudou? Eu? Eu, que me decepcionei com o Moro junto com milhões de brasileiros, ou o Moro? Ou o Moro que mudou? Aí ele fala de transparência, só que ele não diz se vai ser candidato, com um discurso claramente eleitoreiro de candidato. Aí ele não diz a quem que pretende ser candidato na filiação ao Senado ou à presidência. Está calculando os riscos? Se colar, colou. Se não vingar como presidente, vai sair como senador porque é mais garantido, porque precisa de um foro privilegiado e quer entrar para a política para se proteger, porque não gostou muito da vida no setor privado e não tem como voltar para ser juiz. Então tá fazendo apostas seguras? O cara é tão corajoso que vai peitar o sistema todo e não diz como? Entendeu? Então eu tô apontando aqui incongruências. Cadê a transparência que ele não diz sequer a que ele vai ser candidato? Aí ele vai lá e banaliza o mensalão. Não, estamos aqui lutando contra mensalão, rachadinha e orçamento secreto. Quer dizer, joga tudo no mesmo balaio. É como um cara virar e falar assim, eu sou contra quem paga cerveja para policial, quem assalta banco e quem estupra criança. Porra, me desculpa, mas o cara que faz esse discurso, ele tá defendendo estuprador de criança, se é que vocês me entendem. Porque o cara tá colocando no mesmo saco tudo isso. Entendeu? Então não. Peraí, cara, rachadinha é uma prática que tem que ser condenada, é uma coisa. Orçamento secreto é outra já bem diferente, porque nem ilegal é, e não é secreto. É a coisa mais secreta publicada em diário oficial que eu conheço. Secreto é 51 milhões de reais no apartamento do Gedel. Secreto era o Dirceu recebendo políticos num hotel em Brasília, escondido. Secreto era o mensalão, com mesada para votar de acordo com o partido, para o partido único ter governo sozinho, num projeto totalitário. Ele está banalizando o mensalão, o que foi o projeto petista de poder, comparando isso com o orçamento RP9. Então, cadê a transparência? Cadê? Entendeu? Aí ele fala de ética posando ao lado do Luiz Miranda. Pô, o Moro morou aqui nos Estados Unidos meses, né? Se preparando, pelo visto, com fonoaudiólogo em vez de trabalhar na consultoria. Mas ele morou aqui nos Estados Unidos, bastava passar aqui na Flórida rapidinho e sondar quem é Luiz Miranda. Ou então ler a imprensa brasileira que ele defendeu tanto. Porque tem lá várias reportagens. Quem é Luiz Miranda? Então é essa bandeira purista da ética, ao lado do Luiz Miranda, estelionatário. Então, assim, Paulo, juntando tudo isso, eu não posso deixar de falar com um tom de decepção. E a pergunta que eu faço na minha live sempre, porque eu sou acusado, né, de bolsonarista, de gado ou de vendido pela turminha do MBL, que está junto com o Moro agora, olha o fim do Moro. O Moro político é um cara que faz brincadeira com o Danilo Gentili e vai no congresso do MBL, com o Renan Santos. Então, eu faço sempre essa pergunta quando eu trago essas coisas, né? São fatos, né? Quem mudou? É uma pergunta retórica, né? Eu estou aqui combatendo a esquerda caviar desde sempre, mostrando que os tucanos não são direita desde sempre, e de repente eu sou atacado como traidor ou vendido ou bolsonarista por um bando de tucanos, né? Então, dá licença, eu estou no mesmo lugar que eu sempre estive, condenando a esquerda caviar. Moro me parece apenas mais um deles.